Vamos voltar? Acho sempre bom quando a gente quer ficar conversando e não sentar. Quer dizer que as conversas, as trocas estão sendo muito ricas e instigantes. Então, acho que a gente pode aproveitar também para se alimentar mais um pouco aqui de debates e conversas com essa conferência de encerramento do nosso evento História da Arte no Agora. A gente, quando pensou esse formato de debate, de troca, de conversa, a gente pensou também que seria interessante ter uma fala de encerramento que, ao mesmo tempo, viesse de alguém que tem uma articulação de síntese, mas que também essa possibilidade de abertura para os debates que a gente ainda quer fazer, ou ainda nem sabe que quer fazer. Então, foi um pouco com esse espírito que a gente fez o convite para a Vera Beatriz Siqueira, que a princípio ficou um pouco assustada. Como que eu vou fazer isso? E a gente falou, não, você é a pessoa para fazer isso pela tua experiência, pela tua trajetória, e também acho que por esse lugar, Vera, que você ocupou até recentemente, de ter essa possibilidade como membro da coordenação junto à CAPES, da área de artes, ter uma espécie de diagnóstico, ou de imagem desse cenário brasileiro. Obviamente que a gente pediu que você fizesse isso a partir dos teus interesses e da tua experiência, e foi nesse espírito que ela, enfim, organizou essa fala que ela vai fazer agora. Então, para apresentá-la para vocês, a Vera Beatriz Siqueira é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro também. Não, fiz alguma besteira aqui. Não, graduada, Comecei com doutora, mestre, graduada. Ela é professora associada e pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em suas pesquisas em História da Arte, privilegiam as relações entre arte e processos de institucionalização, com ênfase em arte moderna e contemporânea, especialmente no Brasil. Acho que todo mundo que estuda a história da arte moderna e contemporânea no Brasil sabe quem é a Vera e já leu muitos dos trabalhos dela. Ela é autora de livros como Wanda Pimentel, Cálculo da Expressão, Guilherme Segal e Iberê Camargo, Burle Marx, Milton da Costa e, mais recentemente, Arte no Brasil, anos 20 e anos 40, além de vários outros artigos publicados em livros e revistas. Ela coorganizou os livros História da Arte, Ensaios Contemporâneos, História da Arte, Escutas e História da Arte, Conexões. Ela atuou como curadora de exposições na Fundação Iberê Camargo, no Museu Lazar Segal, nos museus Castro Maia e Paço Imperial. Ela foi jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ, e é pesquisadora do CNPq desde 2008. De setembro a dezembro de 2012 e entre janeiro e março de 2020, ela foi pesquisadora visitante, guest scholar, no Getty Research Institute, em Los Angeles. Entre 2016 e 2017, realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em História Social da PUC do Rio de Janeiro. E ela foi, como eu mencionei, coordenadora da área de artes e membro do Conselho Técnico Científico Superior, junto à CAPES, Ministério da Educação, entre os anos de 2018 e 2022. Vera, muito obrigada. E, por favor, Bom, obrigada. É claro que eu tenho que começar agradecendo o convite. Foi uma honra, o convite. Eu fiquei realmente muito receosa. Nós tivemos que fazer algumas reuniões, assim, preparatórias dessa conferência final, entendeu? Não só porque
exigiria, né, uma perspectiva um pouco diferenciada, mas também porque conclui um trabalho como esse, um evento que adota um outro formato de conversa, aí vem aqui a chata falar, ler um texto, entendeu? Apresentar da maneira mais tradicional possível, entendeu? Mas, enfim, vai ser meu papel aqui, entendeu? Fazer esse encerramento um pouco boring, né, desse evento maravilhoso, né? Mas, apesar de tudo, eu estava até comentando com a Fernanda, apesar de eu ter feito a palestra, né, ter escrito a palestra sem saber como é que ia ser, né, as mesas, como é que elas iam se desenvolver, etc., acabou que teve alguns pontos de contato que eu vou fazer questão aqui de mencionar e acentuar, né, na apresentação. E eu queria começar essa palestra lembrando um projeto de publicação do início da década de 50. Não, só fiz ao contrário. Do início da década de 50, intitulado As Artes Plásticas no Brasil, que foi mencionado aqui, né? Esse projeto de publicação foi coordenado pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade, que na época dirigia o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPHAN. Essa coleção jamais foi publicada integralmente, né? Mas ela seria formada por 3 volumes. Aí não sei se vocês conseguem ler, mas essa abinha aqui mostra os 3 volumes que seriam publicados, né? O primeiro deles, o único que foi publicado, contou com as seguintes partes e capítulos. Antecedentes, que incluía um capítulo sobre arqueologia e um outro sobre antecedentes portugueses e exóticos. Arte indígena, artes populares e artes aplicadas, que reunia mobiliário, ourivesaria, louça e porcelana. O segundo volume seria dedicado à arquitetura e escultura. Esse não foi publicado, né? Trazendo textos sobre a imaginária colonial, Aleijadinho, esculturas dos séculos XIX e XX, arquitetura civil e religiosa colonial, talhas e entalhadores, missões jesuíticas do Sul, Grand-Jean de Montigny e seus discípulos e arquitetura moderna. O terceiro e último volume versaria sobre a pintura, sendo dividido em períodos e regiões. O período colonial incluiria artigos sobre Pernambuco e as capitanias do Norte, Bahia e Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O período seguinte seria dividido entre missão francesa, seus mestres e discípulos, e pintura brasileira do século XIX. Por fim, traria textos sobre o movimento modernista e a pintura moderna no Brasil. Eu fiz questão de trazer esse exemplo, né, desse projeto de publicação por 2 motivos, né? Primeiro, porque a gente não pode deixar de se lamentar, né, de não ter a sua não realização, né, porque isso talvez tivesse deixado alguma reflexão mais articulada, né, sobre a arte no Brasil, que poderia ter funcionado, né, para trazer novos problemas, novos debates, talvez novas direções à nossa historiografia da arte. Mas, em segundo lugar, porque a sua estrutura revela uma compreensão ampla da arte e da cultura brasileiras, que permaneceu, e eu acho que ainda permanece, antes como um objeto de desejo do que uma realização historiográfica. Na década de 80, estrutura similar aparece atualizada na publicação, que a gente comemora o aniversário aqui, né, História Geral da Arte do Brasil, coordenada por Walter Zanini. Essa foi publicada em 2 volumes que tratam da arte brasileira desde o período pré-colonial até a contemporaneidade. É claro que, nesse livro, a divisão de capítulos era outra e atendia a interesses mais recentes, incluindo textos sobre fotografia, desenho industrial, arte afro-brasileira, artesanato e arte-educação. Ao mesmo tempo, mantinha a combinação de divisões por períodos e lugares. Ao contrário da obra anterior, né, como eu falei, essa foi publicada e permanece como uma referência importante na história da arte brasileira, embora seja muito irregular nos seus capítulos e tenha ficado isolado como um caso quase que único, né, de um exemplo único de uma publicação de caráter geral sobre a arte no Brasil. Não gerou outros livros com essa mesma perspectiva. De todo modo, é curioso ver que muitos dos temas dessas 2 publicações permanecem como ausências na nossa historiografia. O próprio Zanini, no prefácio ao livro que organiza, fornece uma possível chave de resposta a essa questão, quando destaca algumas das dificuldades que ele encontrou
né, na hora de organizar o livro. E ele começa falando sobre a limitação do elenco de especialistas, que fez com que ele chamasse gente que não era historiador da arte ou historiadora da arte. A precariedade dos dados sobre os bens artísticos no país, a falta de bibliografia, a ausência de um órgão que reunisse e divulgasse a produção histórico-artística no país, a circulação escassa das revistas e publicações sobre arte. Olha, a gente reclama das mesmas coisas, né? Mas o que eu acho mais interessante, ele fala a omissão dos debates historiográficos e das fontes de pesquisa nos textos publicados no Brasil. Isso que eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar muito, né, na nossa disciplina, na história da arte. Certamente, de lá para cá, a gente anota um impressionante adensamento do campo da história da arte no país, especialmente a partir da atuação dos muitos, né, cursos de pós-graduação. Mas ainda a gente reclama das mesmas coisas, das mesmas faltas, né? Para tentar entender as razões que levaram a nossa historiografia a essa situação de faltas perenes, eu vou fazer um caminho um pouco sinuoso, assim, um pouco tortuoso, que eu não sei se, a princípio, vocês vão entender bem, eu espero que ao final entendam. Eu vou partir das primeiras discussões sobre a história da arte brasileira no século XIX. E aí destacar alguns exemplos esparsos desde então, né, acreditando que essa história peculiar, ou essa apresentação dessa história peculiar da nossa história da arte, nos auxilia a compreender as suas idiosincrasias. As primeiras tentativas de se pensar a arte brasileira de modo crítico ou histórico surgiram, né, no início do século XIX, no bojo dos debates sobre o que seria característica própria das nossas manifestações artísticas, das brasileiras, né, a arte brasileira. Em 1826, o Diário Fluminense, que era um jornal do Rio de Janeiro, publica uma resposta a um artigo que havia sido publicado no jornal Espectador Brasileiro, também do Rio de Janeiro, chamado As Belas Artes. Nesse primeiro texto do Espectador Brasileiro, o texto afirmava que a pintura, antes da chegada dos franceses, né, e é claro que ele está se referindo à missão de artistas franceses, supervisionados, coordenados pelo Le Breton, que chega ao Brasil em 1816, né, que antes dos franceses a pintura era uma arte pouco apreciada. Quadro que apenas se altera com a chegada de Jean-Baptiste Debré, que é o artista que ele cita. Com o intuito de contestar essa visão, o artigo do Diário oferece uma lista de obras anteriores que seriam modelares. Destaca as decorações e pinturas religiosas e faz elogios especiais para a obra de José Leandro de Carvalho e Raimundo da Costa e Silva. Para relativizar ainda mais o alegado pioneirismo dos franceses, lembra do trabalho de Francisco Pedro do Amaral, além de mencionar outros pintores dedicados a temas sacros, cenografia, ornatos e flores, como Francisco Inácio, Narciso da Silva Coelho, João Batista de Mocambo, Domingos Pereira e Domingos Teixeira. Dias depois, a partir da réplica do Espectador, o Diário Fluminense volta a atacar a francofilia do jornal concorrente. Nesse novo artigo, realça muito especialmente a figura de Manuel Dias de Oliveira, lente da primeira aula régia de figura e desenho, inaugurada no Brasil em 1808, destacando como tônica de suas aulas a observância dos ensinamentos apreendidos durante os anos de estudo em Portugal e, especialmente, na Academia de San Luca, em Roma. Atribuindo a Dias o protagonismo na disseminação do desenho como fundamento da atividade artística, o texto sugere que a sua atuação seria um marco no ensino acadêmico no país, antecipando a orientação clássica da futura academia. Em artigo de janeiro de 1828, o mesmo Diário Fluminense tece comentários pouco lisonjeiros ao neoclassicismo de Grandjean de Montigny e às pinturas do teto do Palácio da Guarda Velha e do pano de boca joanino, que a gente vê aí, idealizadas por Debré. Contrapondos à exemplaridade barroca, e o termo exemplaridade barroca é do próprio jornal, das igrejas da Candelária, Santa Cruz dos Militares e São Francisco. Por fim, todas no Rio de Janeiro. Por fim, destaca os trabalhos de artistas luso-brasileiros, como Domingos Sequeira, Vieira Portuense, Henrique José da Silva, Simplício Rodrigues de Sá, José Leandro, nosso velho conhecido, Domingos Dias e Francisco Pedro do Amaral, que, bebendo nas fontes italianas, teriam sido responsáveis pela consolidação
e as palavras são do articulista, da primorosa base sobre a qual deve ser erigido o auspicioso talento pictórico nacional. Isso serve, eu falei desses artigos, né, poderia ter citado vários outros, mas enfim, isso serve para mostrar um pouco do clima do debate estético-artístico em voga na época em que Manuel de Araújo Porto Alegre, num texto que foi citado explicitamente hoje, entendeu, escreveu o texto que é considerado a primeira tentativa de historicização da arte nacional. Na verdade, é parte de um resumo, né, resumo da história da literatura, das ciências e das artes no Brasil, mas ele escreveu a parte chamada O Estado das Belas Artes no Brasil, né, que foi publicado pelo Instituto Histórico de Paris em 1834. Porto Alegre ingressara na Academia Imperial de Belas Artes em 1827, aproximando-se do núcleo de artistas franceses como aluno regularmente matriculado nas aulas de arquitetura e pintura histórica, ministradas respectivamente por Grandjean de Montigny e Jean-Baptiste Debré, de quem ele se torna discípulo. O artigo de Porto Alegre abre com a análise de alguns elementos da cultura material brasileira, recusando, porém, a versão idílica do indígena associada à ideia de bom selvagem. Referindo-se especificamente à nação dos Guaicurus, que recebera a atenção de outros artistas, incluindo Debré, sendo usualmente retratada como uma tribo de guerreiros violentos, como a gente vê aí, destaca algumas habilidades relacionadas à tecelagem e à ornamentação plumária, descrevendo-as de modo ambivalente, como um trabalho grosseiro, as palavras são dele, um trabalho grosseiro, mas que não deixa de apresentar certa semelhança com as obras egípcias da infância da arte. A relação com o sistema das artes hegeliano, especialmente através da influência do ecletismo de Victor Cousin, de quem ele fica muito próximo, o Porto Alegre, leva Porto Alegre a considerar o que se produziu no país, até a chegada da corte de Dom João VI, né, em 1808, como essa infância da arte brasileira. Um outro período, um segundo momento dessa mesma infância, né, seriam as missões jesuíticas no Sul, que seriam os primeiros exemplos do que ele chama de manifestação projetiva do belo no Brasil, cuja presença como ruína é essencial para ele, pois possibilita a Porto Alegre que todo aquele aspecto, aquela orientação barroca predominante dos tempos coloniais religiosos fosse eclipsada em favor da projeção imagética de uma associação entre as construções brasileiras e as reminiscências arqueológicas da antiguidade. Ele estabelece logo essa relação. Após a saída dos jesuítas do país, a arte, segundo ele, teria permanecido estacionária, subordinada a um estilo que ele descreve como um tipo intermediário entre o romano e o gótico. A descoberta do ouro em Minas Gerais é identificada como novo marco do processo de amadurecimento do gosto artístico nacional. Para suprir as demandas da elite colonial luso-brasileira, expoentes ilustrados da classe dominante haviam incentivado o talento inato de alguns escravizados, instruindo-os nas artes da pintura e da música. Um dos casos citados é de um artesão chamado apenas de Sebastião, que havia sido agraciado pelos estudos na Europa, de onde veio para realizar obras decorativas para a Igreja de São Francisco, no Rio de Janeiro, cujas pinturas do teto são descritas por Porto Alegre, e as palavras são dele, como um reflexo longínquo dos admiráveis frescos do Vaticano, feitos por Michelangelo para a Capela Sistina. O autor segue destacando o reinado de Dom Luís de Vasconcelos, compreendido como importante momento de emancipação intelectual e artística do homem brasileiro. A construção do passeio público no Rio de Janeiro teria permitido que os homens que ganhavam a vida, e as palavras são dele, né? Os homens que ganhavam a vida trabalhando grosseiras imagens se transformaram, como que por encanto, em hábeis estatuários. Sem citar o nome de Mestre Valentim, autor do projeto do passeio, elogia o conjunto da obra que teria dado impulso ao que ele chama de gênio nacional, preparando o país para o desembarque de Dom João em 1808, né, que inauguraria o segundo período da história das artes no Brasil. Assinalando o início dessa nova fase, Porto Alegre referencia o pintor mulato José Leandro de Carvalho, né, exaltando os seus trabalhos como uma contraposição ao que ele chama de mediocridade dos artistas portugueses que haviam desembarcado no Brasil, né, junto com a comitiva de Dom João VI.
Abre exceção apenas para Antônio Domingos Sequeira e Vieira Portuense, que aparece aí, né, que haviam concluído a formação na Itália. A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro era percebida como um fator dinamizador da criatividade e do talento inerentes ao brasileiro, uma vez que a afluência dos estrangeiros e dos livros apressaram o que ele chamou de desenvolvimento dessas aptidões naturais. A missão artística, capitaneada por Le Breton, é compreendida como parte da influência positiva que essa abertura à civilização, né, trouxera para o gênio brasileiro. Empolgado com esse impulso às artes nacionais, exageram tanto na descrição desse momento inaugurado com a presença civilizatória de Debré e Montigny. Né, e aí a descrição dele, né? Novo futuro se abre, o Rio de Janeiro se enfeita com ornatos de uma outra Atenas, a arte dos Davi e dos Percier encontra dignos intérpretes, galerias, arcadas, arenas erguem-se, e os monumentos inspirados pelos Lebrun e os Bernini são eclipsados. Colocando-se na história como parte dos artistas seguidores de Debré, Porto Alegre encerra seu texto com a seguinte súmula: em resumo, senhores, posso dizer-vos com orgulho que as belas artes encontraram no Brasil um solo fértil. A Escola do Rio de Janeiro, filha legítima da Escola de Paris, terá muito em breve filhos dignos dela. Por toda parte é uma sede de instrução que só se pode desalterar nas próprias fontes da ciência. Porto Alegre volta à tarefa histórica em um segundo texto, chamado Memórias sobre a Antiga Escola de Pintura Fluminense, escrito já no Rio de Janeiro. Esse texto é de 1841. Ele foi escrito já no Rio de Janeiro, que ele tinha voltado em 1837. Nesse novo artigo, publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, o autor propõe uma divisão da história da arte brasileira em fases progressivas: colônia, reino e império. Na parte relativa à colônia, ele pretende, as palavras são dele, está uma parte dessa citação, arrancar do esquecimento alguns nomes ilustres nas artes, nomes de artistas que honram a terra em que nasceram e que fundaram a primitiva Escola Fluminense. Inicia sua reflexão pela análise das pinturas de Frei Ricardo do Pilar, de origem germânica, para a Igreja do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Compara esses trabalhos às pinturas de Giotto e Cimabue, buscando destacar uma primeira experiência de apropriação ingênua dos referenciais clássicos pela arte brasileira. Em seguida, como chefe da Escola Fluminense, o autor indica o pintor José de Oliveira Rosa, que foi mestre de vários outros artistas desse período. E, segundo os depoimentos por ele colhidos, havia se responsabilizado pelas pinturas desaparecidas que decoravam a Casa de Armas da Fortaleza de Conceição, o teto da Capela Mor da Igreja dos Carmelitas, que foi transformada em Capela Imperial, e o teto da Sala de Audiências do Paço. Nada disso existe mais. Como terceiro expoente da Escola Fluminense, o autor aponta o nome de João Francisco Musi, pintor de origem italiana, que depois de migrar para o Brasil, teria tido aulas de pintura com Oliveira Rosa. As telas que registram o incêndio e a reedificação do recolhimento de Nossa Senhora do Parto, eventos dos quais Musi foi testemunha, demonstram perícia, né? O Porto Alegre ele elogia a perícia em registrar os detalhes dos acontecimentos, justificando novamente a preponderância da influência italiana nas artes praticadas na colônia. O quarto nome a integrar a escola seria o do pintor João de Souza, de quem, infelizmente, não se conhece nenhum trabalho, que, segundo Porto Alegre, se destaca como autor de vários quadros que ornamentavam o claustro do convento das Carmelitas. João de Souza é identificado pelo autor como um artista pertencente à classe dos coloristas. Sexto integrante do grupo, o pintor Leandro Joaquim, que havia trabalhado na ornamentação do passeio público, é apontado como detentor de uma pincelada suave, adestrada pelos ensinamentos de Manuel da Cunha, com quem o mulato teria trabalhado em diversas telas de temática religiosa. Dando continuidade à cronologia das artes fluminenses, o autor menciona o indefectível José Leandro, que havia também sido lembrado no resumo publicado em 1834. Agora, porém, deixa em segundo plano os trabalhos sacros realizados pelo pintor, ao afirmar que este foi, e aí uma citação, no tempo do reinado, o melhor pintor histórico e o mais fiel retratista da época, destacando justamente o caráter documental de seus trabalhos. A diferença do primeiro texto, no qual Porto Alegre buscava identificar os trabalhos de seus contemporâneos
Com a arte neoclássica francesa, nas memórias, o autor identifica de maneira discreta a gênese italiana da arte colonial, através do seu enraizamento proto-renascentista e das referências à influência florentina. Excluindo o que ele chama de barbárie, né, associada aos indígenas da nossa gênese cultural, valoriza os trabalhos realizados por negros e mestiços, que, graças à benevolência de alguns senhores, puderam desenvolver o seu talento inato a partir do contato com obras e artistas europeus. É claro que a equiparação do artesão colonial ao artista do Império é muito mais um recurso retórico, né, necessário à elaboração da sua cronologia das artes, do que uma tentativa concreta de reabilitar a importância da matriz africana na gênese da nossa cultura. Na base da valorização da obra desses artistas estava uma curiosa espécie de condescendência crítica. Por um lado, os elogios reforçavam e, de certo modo, justificavam, que é ainda mais complicado, a condição social inferior dos chamados artistas coloniais. Por outro, proclamavam que havia belas artes e artistas de qualidade antes da fundação da Academia Imperial. Porto Alegre, como membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vê na história da arte brasileira, e mais especificamente do Rio de Janeiro, uma possibilidade de desempenhar o seu papel pretensamente civilizatório, apoiando a construção de um patriotismo estruturado em torno da promoção do Estado monárquico brasileiro. Gonzaga Duque escreve, em 1888, um livro chamado Arte Brasileira, no qual ele investe diretamente contra a ideia de uma escola fluminense ou nacional. Ele elege o cosmopolitismo como qualidade definidora da nossa arte. Sua preocupação não é propriamente historiográfica, evidentemente. O crítico vincula-se declaradamente a uma certa concepção trágica de modernidade que tenta recriar a história da arte por caminhos deixados de lado, silenciados. Para ele, todas as tentativas de submeter os artistas brasileiros a modelos externos, aí incluídas tanto as missões jesuíticas quanto a missão francesa, a missão de Le Breton, corrompem a feição original e nativa da arte que era desenvolvida em liberdade no Brasil por negros e mestiços. Recusa, assim, a própria ideia de uma escola brasileira, uma vez que ele acha que a nossa arte não tem nenhuma estética, nem no seu ensinamento existem tradições. Então, ele recusa isso. Para o autor, para Gonzaga Duque, a Igreja dos Jesuítas é flagrante prova do mau gosto e da falta de inteligência. O estilo barroco, uma brutalidade inventada pelos fundadores da Inquisição. No seio disso que ele chama de existência sem horizonte estético, a arte se desenvolve aprisionada nos conventos. Então, o Frei Ricardo do Pilar, por exemplo, que já foi analisado pelo Porto Alegre, ele é comparado ao Frei Giovanni da Fiesoli, aproximando-se das qualidades destacadas por Vasari, na descrição feita por Vasari, do decorador da Capela de Orvieto. Então, ele diz que ele é um religioso piedoso e simples, que vive à margem das paixões humanas. Identifica na imagem do Salvador, dessa pintura, do altar-mor da sacristia do Mosteiro de São Bento, os ecos dessa vida na solidão do claustro, além de traços de talento e habilidade que fazem supor estudo de desenho na Europa. A cronologia de Gonzaga Duque segue com a menção aos artistas precursores também já destacados por Porto Alegre, como José de Oliveira Rosa, João de Souza, João Francisco Musi e outros. Analisa com especial interesse a obra de Manuel da Cunha, descrito como mulato. Ele faz eu botei ali o texto, é claro que não dá para ler tudo, mas ele descreve com muitos detalhes a vida dele. Ele é um mulato, filho de um homem branco, com uma africana escravizada, cujo senhor o enviou a aprender o ofício de pintor com João de Souza e depois mandou para Lisboa. Ao retornar, recorreu a uma família de negros enriquecidos do Rio de Janeiro, Dias da Cruz, para comprar a alforria e desenvolver a sua obra de pintura, que o Gonzaga Duque qualifica como larga, sólida, sem pretensões. Se lhe falta a elegância do desenho, porque o Gonzaga Duque anota isso, sobra-lhe sinceridade e firmeza, como na pintura do Conde de Bobadela, que ele elogia muito especialmente, que foi retratado no momento em que se manda expulsar os jesuítas do país. Então, isso para Gonzaga Duque tinha ainda mais importância. O Leandro Joaquim também tem sua obra analisada como reflexo direto dessa experiência pessoal do artista mulato.
Apresenta, segundo Gonzaga Duque, um desenho fraco e tímido, quase sempre defeituoso, mas também uma simplicidade tocante. O crítico faz questão de mencionar a essa pintura aí, a pintura de Nossa Senhora da Boa Morte, que teria sido o resultado direto de uma promessa para se ver curado de uma doença, né, de uma febre epidêmica, associando a esse mito romântico, né, da criação. Frei Solano, por sua vez, é descrito como uma infeliz criatura de talento, que fez-se artista por si, por suas próprias forças, aproveitando as horas vagas em contínuos exercícios de desenho e pintura. No teto da sacristia do convento de Santo Antônio, Duque anota em um dos cantos 2 encantadoras cabeças louras de anjos, pintadas com uma graça digna dos mestres da Renascença. A esses artistas vêm a se somar nomes como Manuel Dias de Oliveira, Antônio Alves, o nosso querido José Leandro de Carvalho, Domiciano Pereira Barreto e José Vidal. Entre eles, José Leandro, justamente, foi, segundo o autor, o que melhor desenvolveu sua personalidade artística, tendo aproveitado a chegada da corte joanina como incentivo para sua arte. Os demais não sobreviveram, segundo ele, à chegada dos artistas franceses em 1816. A missão de Le Breton demarca uma nova era, na qual os artistas são avaliados como mais instruídos, mas menos originais. Nicolas Antoine Tonnet é o único do grupo de franceses descrito com alguma simpatia, por ser a mais acentuada individualidade artística da colônia de artistas franceses, segundo ele. Debré é referido como um artista instruído, mas com uma rudeza antipática de linhas e certo maneirismo no colorido. E compara seu retrato de Dom João VI à obra feita por José Leandro, reconhecendo nesta última, apesar do desenho defeituoso, né, que ele sempre anota, uma maior semelhança com o tipo físico do rei português. Na descrição dos trabalhos de Félix Émile Tonnet, vale-se de termos como amaneirado, desagradável, medíocre, fatigante. Quando analisa a obra de Vítor Meirelles, faz questão de afirmar que, embora correta, nunca será, e as palavras são dele, extraordinária, opulenta de vigor, audaciosa, sincera, espontânea. Não, isso nunca. Mesmo os elogios a Porto Alegre, a quem admirava e cujos textos citava recorrentemente, eram contrabalançados pela crítica ao estilo pomposo e longo de seus escritos e ao caráter esterilizado, infecundo, corrompido de sua obra artística, que seria justificado, segundo ele, por ter a cabeça mais adiantada do que a mão, isto é, por ter mais teoria do que prática, mais erudição do que exercício. Por outro lado, festeja os pintores viajantes que trabalharam fora do sistema acadêmico, elogiando muito especialmente, acho que tinha mudado, o trabalho de Nicolau Facchinetti, e aqueles artistas que empreendem leituras pessoais e originais, tais como Castanheto, né, Almeida Júnior, Rodolfo Amoedo e Belmiro de Almeida. Elogiados por suas trajetórias à margem da academia, por suas personalidades, pela espontaneidade e segurança com a qual imprimem sua marca pessoal nos trabalhos. 2 mulheres foram incluídas entre os artistas elogiados, Abigail de Andrade e Ana Navarro Muniz de Aragão. Dessa última a gente não tem imagens. Que, tal como os artistas escravizados em Porto Alegre, são objeto ambíguo de sua crítica. Por um lado, mulheres artistas são incluídas na arte brasileira, né, que era o nome do livro dele, A Arte Brasileira. Por outro, seus trabalhos são analisados de modo condescendente. Na primeira, né, na Abigail de Andrade, que a gente está vendo a obra dela aí, ressente-se um pulso muito feminino, muito tímido. Nas pinturas em porcelana da segunda, anota a presença dos pacientes desvelos de um educado espírito de senhora. Diante desse quadro, a sua conclusão geral sobre a arte brasileira é pessimista, né? Não podia ser diferente. Os artistas coloniais haviam desaparecido para dar lugar a uma geração de artistas mais instruídos, porém menos habilidosos. A imagem síntese da perspectiva de Gonzaga Duque encontramos na história, que para mim foi muito importante quando eu reli, que narra a história que ele narra do pintor José Leandro, nosso amigo, né, que ele chama de Velázquez da corte joanina. E o José Leandro ele se vê obrigado a cobrir o retrato que havia feito da família real para a capela da Igreja do Carmo, após a abdicação de Dom Pedro I e o consequente acirramento do nacionalismo. Segundo o crítico, a citação é longa, eu botei até um trecho grande aqui, que é claro que eu não vou ler, né, eu não sou maluca, mas segundo o crítico, uma multidão de patriotas, desvairados pelo entusiasmo, pedia aos brados à porta da capela que apagassem o painel.
Descessem-no do altar, senão invadiria o templo. Afinal, José Leandro apareceu. O artista entrou pálido, a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Atrás dele vinha um aprendiz trazendo uma caçarola e uma brocha. Puseram ao lado do altar-mor uma escada. O artista subiu por ela e lá do alto começou a brochar o painel. A mão tremia-lhe, copioso suor de febre inundava-lhe o rosto, mas enérgico e resignado ia lentamente passando e repassando a brocha untada de cola. Essa história serve para a gente como um símbolo da condenação da arte brasileira a um perpétuo apagamento, no qual camadas de cola obstruem os sentidos anteriores. Gonzaga Duque nos lembra que a ausência de compreensão do valor histórico da produção artística obriga a se ajustar às circunstâncias e às injunções do nacionalismo. Não podemos deixar de pensar, especialmente depois do dia 8 de janeiro, em como, em momentos subsequentes, por tantas vezes essa história se reescreveu, levando a uma situação em que a cultura brasileira vai se erguendo permanentemente em falta, incompleta, lacunar, no limite, sem história. Dando um salto temporal, podemos ver como essa perspectiva estão aliviadas, O salto temporal deu um certo alívio agora, Dando um salto temporal, podemos ver como essa perspectiva se imiscui nos estudos histórico-artísticos desenvolvidos especialmente a partir da atuação dos intelectuais e artistas modernistas, mais especialmente dos modernistas de São Paulo, que em seus manifestos, o Pau-Brasil, de 1924, e o Antropófago, de 1928, convocam a cultura brasileira a voltar-se para as suas fontes selvagens e para uma leitura transgressora dos modelos artísticos e das próprias tradições locais. A busca da brasilidade envolve a valorização daquilo que é nativo, isso até já foi falado aqui antes, que esses modernistas encontram basicamente em 3 lugares: nas favelas cariocas, sobretudo os negros, o samba, etc., nas fazendas paulistas e nas cidades históricas mineiras, dando origem a essa invenção modernista que é a categoria do barroco colonial. Em 1928, Mário de Andrade escreve um estudo sobre Aleijadinho, no qual associa a condição de mulato do arquiteto e escultor colonial à sua solidão, retomando o argumento já expresso em Porto Alegre e Gonzaga Duque sobre a genialidade dos artistas coloniais por sua independência em relação ao modelo europeu. Para Mário de Andrade, a limitação dos recursos técnicos do Aleijadinho, a falta de formação e instrução, a interpretação completamente livre dos modelos portugueses, mesmo a deformação que ele empreendia das formas canônicas, tudo isso era muito positivo, porque conferia justamente ao Aleijadinho a possibilidade de transgressão das origens, razão pela qual foi transformado, Aleijadinho, nosso primeiro herói da nacionalidade. E a frase que eu cito do Mário de Andrade é: o Aleijadinho é o único artista brasileiro que eu considero genial em toda a eficácia do termo. Tal argumento se desdobra, esses apegos modernistas se desdobram em vários estudos sobre o nosso patrimônio cultural, sobretudo a partir da criação do SFAM, em 1938, liderada por intelectuais modernistas como o próprio Mário de Andrade, o Rodrigo Melo Franco de Andrade, o Lúcio Costa, etc. A definição dos contornos do que seria o patrimônio nacional vê-se totalmente envolvida com a defesa de uma certa identidade brasileira que os modernistas encontravam muito especialmente na arte colonial. O barroco colonial se transforma numa espécie de categoria mágica, capaz de nos transportar para um período em que a arte se fazia de modo original por artistas negros e mulatos. A presença da historiadora da arte Hannah Levy no SFAM ilustra as 2 faces dessa moeda. Ela foi convidada para participar como pesquisadora e professora de História da Arte nos primeiros anos da instituição. Seus estudos, porém, no lugar de confirmarem essa tese modernista da originalidade da pintura colonial brasileira, acabam por desmontá-la, apresentando os diferentes modelos e fontes utilizados por nossos artistas. Em artigo publicado nos anos 40, numa revista do México, a historiadora da arte afirmou: toda a história da arte do Brasil, do descobrimento até hoje, está íntima e inseparavelmente ligada a estilos importados. Em realidade, os seus métodos comparativos desmontam o mito de uma arte original, feita por artistas negros e mulatos, à sombra e à margem dos padrões europeus.
Isso gera uma série de críticas da parte do presidente do SFAM, Rodrigo Melo Franco de Andrade, e especialmente do escritor Rubem Navarra, que fazia crítica de arte, né, em jornal no Rio de Janeiro. No lugar de lidar com a dimensão crítica do trabalho historiográfico de Lévy, né, preferimos simplesmente silenciá-lo, naquela época e até hoje, entendeu? Porque, tal como o Retrato da Família Real, né, também a sua obra foi apagada, recebendo apenas recentemente alguma atenção, eu acho que ainda insuficiente para compreender a sua relevância para a nossa historiografia. Voltando à publicação do Walter Zanini, mencionada no início dessa fala, vemos, mesmo após o adensamento crítico, né, isso já estava nos anos 80, né, das reflexões sobre arte no país, a falta continua a funcionar como impulso. Zanini se propõe a fazer aquilo que sente ausência, né, a história da arte geral, a história geral da arte no Brasil, ou, nas palavras dele, um conhecimento ordenado da história da arte no Brasil, desde a pré-história até o estado atual. A falta reaparece tanto naqueles problemas que a gente já listou no início, quanto na montagem da própria cronologia da arte brasileira. Para Benedito Lima Toledo, por exemplo, que escreve um dos capítulos, é a ausência de meios técnicos para a incorporação dos modelos europeus que marca todo o primeiro período da arte colonial, entre 1549 e 1640. Para Mário Barata, a falta de decisão estilística, seja em termos de um estilo geral, seja como expressão individual, é o que sobra do longo século XIX e das experiências de diálogo com o neoclassicismo e o romantismo. O próprio Zanini retoma o problema das ausências de documentação e de bibliografia quando escreve o capítulo sobre arte moderna e contemporânea. A falta retorna como problema muito central em uma publicação ainda mais recente, que é o livro A Forma Difícil, Ensaios sobre Arte Brasileira, de Rodrigo Naves, lançado em 1996. O autor abre o livro falando que pretende traçar uma interpretação da arte brasileira a partir das dificuldades e das perplexidades que enfrentava como crítico de arte. Lembra da ausência de uma história das artes visuais tão estabelecida ou tão criteriosa como a história da nossa literatura. Essa lacuna ecoa em várias outras. A incerteza do material estudado, a falta de valores estabelecidos e de um ambiente que solicite essa valorização, as ineficazes periodizações e classificações. E conclui: todas as hesitações e inseguranças alimentadas por essa situação são, portanto, parte constitutiva deste trabalho, para o bem e para o mal. Em termos de sua construção historiográfica, a falta reaparece na percepção do que ele chama de renitente timidez formal de nossa arte moderna. A partir daí, o livro traz uma série de análises, né, com as quais você pode concordar ou não, mas que foram importantes, que vêm nessa falta ou nessa dificuldade, não um sintoma negativo, mas sim uma dimensão que atribui veracidade aos trabalhos, pertencimento, né? A linha que Naves traça para a história da arte moderna no Brasil parte de Debré e segue por Guignard, Volpe, Segal e Amílcar de Castro, trazendo para o centro da narrativa, né, da história da arte moderna no Brasil, artistas que, apesar de muito citados e conhecidos, permaneciam laterais num roteiro mais hegemônico e produzindo um encadeamento histórico diverso, né, do que já tinha sido feito. Curiosamente, esse livro também acabou sendo aplacado pela nossa historiografia. Até numa espécie de polo oposto da Hannah Lévy, né? Assim, o fato de Rodrigo Naves não ser historiador da arte levou a uma condenação da sua concepção, sem a incorporação crítica de seus problemas históricos e estéticos. Os métodos historiográficos que foram motivo do apagamento do pensamento de Hannah Lévy eram aqui lembrados como uma ausência, levando à desvalorização do discurso de Naves. Hoje voltamos a falar das enormes lacunas, das ausências advindas da invisibilização de determinados grupos, obras e epistemologias. É claro que temos a obrigação de integrar essas vozes à história da arte brasileira, assim como fazê-la dialogar com o que é feito em termos globais. Mas fica a sensação de que as lacunas jamais serão superadas. Antes de mais nada, porque, enfim, um país imenso e diverso como o nosso, entendeu? Que jamais estabeleceu um cânone histórico-artístico, né, o que também pode ser uma falta ou uma vantagem, né?
Ao preenchermos algumas lacunas, aparecerão outras, entendeu? Ao nos dedicarmos a alguns temas novos, surgirão mais novos ainda, entendeu? Assim, porque a gente nunca vai dar conta dessa diversidade. E eu acho que até essa ideia de totalidade, de dar conta dessa totalidade, é uma coisa que a gente não pode mais perseguir, né? Porque a gente não tem mais condição de fazer isso. Mas também é preciso reconhecer que, de certo modo, desde Araújo de Porto Alegre, as reflexões histórico-artísticas tentaram, de diferentes modos, incorporar exclusões e silêncios. É claro que devemos indicar os limites do pensamento desses autores, né, alimentando o debate historiográfico. O problema é que no Brasil, e aí eu volto àquela observação do Zanini, lá do início, né, esse debate historiográfico costuma ter o efeito de renovar aquilo que o Gonzaga Duque tão bem percebeu como marca cultural, apagar sentidos, não os compreender historicamente, não permitir que se estabeleça uma tradição crítica, na qual as diferenças sejam apontadas e valorizadas. Vivemos sempre sob a ideia de estar rompendo com o que veio antes, criando novos sentidos, que serão apagados em breve, lamento informar. Entendeu? De esquecimento em esquecimento, vamos propondo temas que chamamos de novos, quando na realidade não são, de outros, quando na realidade nos constituem. Precisamos seguir a recomendação de Gonzaga Duque de superar o que ele identifica como falta básica de reflexão e imaginação estética, possibilitando a um só tempo produzirmos-nos a nós mesmos e a uma história da arte que contenha pensamento fora tanto das alegorias tradicionais da nacionalidade quanto das agendas temáticas e políticas atuais. Voltando à imagem de José Leandro, cobrindo sua obra, é preciso que aprendamos a evitar que uma determinada representação exerça sua violência como verdade. A história da arte no Brasil precisa se proteger das violências externas, que são muitas, mas também das internas, criando um espaço reflexivo antidogmático. Estar nesse evento aqui me dá alguma esperança de que a gente tem um caminho pela frente. Obrigada. A gente tem uns... Bom, Vera, obrigada pela sua fala. Acho que muito instigante, lindo esse desapagamento dessas figuras que passam, né, pela nossa formação, pela nossa entrada na disciplina e na arte no Brasil, e que talvez, né, ficam aí como esses fantasmas, né, que a gente convive com eles mesmo, às vezes não querendo vê-los, né? Bom, a gente tem tempo para algumas perguntas, temos 20 minutos, então acho que dá para a gente fazer umas 3, por volta de 3 ou 4 perguntas. Tem uma pergunta aqui já da Heloísa, eu vou passar. Obrigada, Vera, pela aula. E eu fiquei curiosa sobre esse teu encerramento. Se você pudesse falar um pouco mais sobre o que você vê como os principais enfrentamentos ou problemas externos e internos da história da arte brasileira feita no Brasil hoje. Quais são os principais, como você falou, apagamentos não, algo que está confrontando ou tornando difícil o fazer a história da arte, que está... você falou de dificuldades de enfrentamentos externos e internos, e eu queria que você pudesse desenvolver um pouquinho mais isso. Vai tentar mais pergunta ou eu respondo essa? Tanto faz. Vocês que mandam. Assim, são muitos problemas, né? Assim, a gente não teria tempo aqui nem começar a listar a enormidade de problemas de ausências, né? Foi quando elas chamaram para falar sobre as ausências na história da arte, foi quantos séculos de seminário a gente vai ter, né? Assim, porque o que nós mais temos é ausência, né? Assim, mas eu encontrei nessa frase do
Zanini, né, no prefácio lá do livro, eu achei isso muito importante, porque ele anota isso, né, o Zanini, um diretor de museu, um acadêmico, etc., mas ele anota uma coisa lá nos anos 80 que a gente não conseguiu superar, entendeu? A gente não conseguiu formar uma tradição crítica, entendeu? A gente não fez isso. A nossa historiografia vive, eu acho que esse talvez o problema central, entendeu? Vive dessa ideia, a gente incorporou a ideia de vanguarda, e eu acho que isso também tem a ver com os apegos modernistas da gente, que a gente não consegue abrir mão dela, entendeu? A ideia de vanguarda, de ruptura, a gente está sempre fazendo uma coisa nova, aí a gente não quer ler o outro, ou a gente lê o outro e não compreende o outro dentro do contexto histórico em que ele produziu, entendeu? Assim, porque é claro que o Manuel de Araújo Porto Alegre não estava, né, advogando pela raiz africana da nossa cultura brasileira, não era isso. Mas ele estava elogiando, sim, artistas negros e mulatos, e isso precisa ser valorizado, entendeu? A gente tem que entender, ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no século XIX, entendeu? Assim, ele tinha um projeto de patriotismo, ele tinha um projeto de afirmação do Estado monárquico, tudo isso. Mas ele realmente falou das mãos escravizadas, que as pessoas não olhavam, entendeu? Da mesma forma, Gonzaga Duque, enfim, e todos eles, né? Quer dizer, o que a gente condena, né, os autores, entendeu? Então, não, isso aqui está errado. Aí a gente condena e a gente não olha mais para eles. E eu acho que isso, até a gente estava falando no almoço um pouco disso, né? A gente não confronta, a gente não mostra diferença, a gente não diz que discorda, entende? E com isso a gente não cria uma tradição de debate, uma tradição de diversidade, entendeu? Crítica. Eu acho que falta muito isso na nossa historiografia, entendeu? A gente citar, valorizar o que tem que ser valorizado, criticar o que tem que ser criticado, entendeu? Assim, e avançar. A gente não pega um autor e avança, né? A gente pega o autor e condena. Aí a gente esquece ele, aí a gente passa a valorizar um outro, e aí a gente vai esquecendo. Esse livro do Zanini, que é uma referência, onde que ele é adotado? Quem lê o livro do Zanini? Ninguém, entendeu? Aí veio o Rodrigo Naves, que tentou fazer uma teoria da arte moderna brasileira. O que faz com aquele livro? Ninguém lê mais, ninguém mais, não pode nem falar. Tem certos lugares que não pode nem falar, Rodrigo Naves, que você vai ser, né, linchada, entendeu? Então, assim, as coisas vão se apagando, entende? Eu acho que a gente vai apagando as nossas tradições. Eu acho isso um problema muito sério, entende? Porque a gente não cria um pensamento, entendeu? Crítico, né? Histórico-artístico. Eu acho muito difícil isso. Só uma parte. Você não acha que, nos anos 80, justamente, essa geração do Rodrigo Naves, do Ronaldo Brito, Sônia Salsten, aqui em São Paulo, citando uma mulher, teve uma... Estou falando de alguns nomes mais próximos nossos. Foi uma tentativa de criar esse debate crítico, de alguma maneira? Você acha que isso foi... Eles tentaram fazer isso? Eles tentaram, mas eles ficaram também muito dentro do mundo da crítica de arte, né? Assim, eles não foram incorporados pela historiografia da arte e eles nem queriam entrar, sabe? Assim, eles nem estavam, né, se propondo a serem historiadores da arte. Isso é uma das coisas, né? Isso é uma acusação, por exemplo, que lançam para o Rodrigo Naves, mas ele não é historiador da arte, né? Rodrigo Melo Franco de Andrade também não era, entendeu? Mário de Andrade também. Entendeu? Assim, entende? Quando isso foi, né? Quando que a gente passou a ter historiadores da arte formados como historiadores da arte no Brasil? Entendeu? Muito, muito recentemente, entendeu? Então, eu acho que o curioso é isso, é essa condenação, entendeu? E aí, quando eu estava lendo o prefácio do Zanini, eu encontrei essa reclamação dele, essa ausência. Falei, gente, é isso que a gente vive, né? Assim, desde sempre, porque o Zanini é uma figura central na criação da disciplina História da Arte, academicamente falando, entendeu? Assim, ele é uma figura importantíssima. E desde esse início, né, da disciplina da História da Arte na universidade, a gente vive a mesma coisa, a mesma situação. A gente não avançou, né, nesse sentido, entende? Então, isso é que eu quis chamar a atenção com esses apagamentos, né? Com essa que eu chamo de violência interna. As violências externas são isso, os nacionalismos, agora vamos para lá, vamos para cá, entendeu? A gente agora tem que ser brasileiro, agora a gente tem que ser cosmopolita, agora a gente tem que ser não sei o quê, cada hora a gente tem um troço, né? Mas a gente também tem que constituir o campo, né? E a gente estava conversando no almoço, né? Quer dizer, está sendo feita a história da arte brasileira nos Estados Unidos.
Eles estão fazendo essa história da arte, com muito mais competência do que nós vamos combinar, porque eles têm muito mais dinheiro, então eles publicam e adotam os livros, e um critica o outro, entendeu? Assim, e eles estão fazendo, entendeu? E a gente tem que se haver com isso, gente. Eu falo isso, as pessoas, não me interessa a história da arte que os Estados Unidos estão fazendo, deixa eles. Eu falo, gente, não é isso, não é deixa eles. A gente tem que participar, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar que a história da arte no Brasil não pode se adaptar a certas categorias, né? Porque a nossa arte, né, assim, a gente chega a determinadas situações, Hélio Oiticica, né, para falar de uma figura super reconhecida, ele chega àquela ideia de penetráveis, participação, por um caminho completamente diferente da arte europeia e norte-americana, entendeu? Ele era neoconcreto, ele chega do plano para, entendeu? Do plano para o suporte que sai do plano, aí depois um relevo, depois... É um caminho neoconcreto que faz com que ele chegue lá na participação. Aí celebram ele de um jeito, entendeu? Sem entender esse percurso, entendeu? E sem entender como esse percurso é aquilo que nos constitui a nossa história da arte, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se haver com isso, sim, entendeu? A gente tem que incorporar essas, né, outras vozes internas, mas a gente tem que falar para o mundo, sabe? A gente tem que se posicionar nesse sentido. Não pode ficar calado, entendeu? Vera, eu queria te agradecer pela fala e fiquei pensando muito nisso. Eu confesso que há uns 3 anos atrás eu escrevi um texto, por isso eu lembrei do Manuel Araújo de Porto Alegre, tentando pensar essa historiografia da arte brasileira com muitos exemplos que tu citou, pensando a questão de uma certa perversidade e essencialização nos debates historiográficos sobre raça, né? Porque mesmo exemplos positivos, se é que se pode falar assim, como o Gonzaga Duque, tem esse caráter de essencialização, mesmo quando se olha, né? Basta pensar na crítica que ele, na verdade, do obituário que ele escreve para o Estevão Silva, que é lindo dentro daquela época, mas um tanto quanto assustador, quando se lê hoje que o Estevão Silva pintava vermelho porque ele via mais intensamente, porque ele era negro, né? O amarelo gritalhão do Estevão Silva, enfim. Agora, eu fiquei pensando o seguinte... E aqui pensando, por exemplo, no caso da Mão Afro-Brasileira de 88. Nesse lugar de falta de algumas dessas questões dentro da nossa construção historiográfica, eu fiquei pensando qual o lugar, eu queria te ouvir sobre isso, qual o lugar de algumas exposições, de alguma maneira contribuindo para a produção dessa outra historiografia. E se é possível hoje, nesses sistemas que nós vivemos, principalmente a partir da década de 90, se é possível pensar as exposições como esse lugar também de contribuição para um certo pensamento acerca da história da arte e também, por que não, da própria historiografia da arte. Possível né? Se a curadoria dessas exposições se propuser a essa questão historiográfica da história da arte, porque nem sempre é essa a pegada da exposição, né? Às vezes tem outra vertente completamente diferente. Mas eu acho que é possível, sim, a gente pensar no discurso, né, curatorial, né, como uma forma de historiografia da arte, enfim, e juntar isso, né, assim. Mas também não é o mais corrente, você sabe disso, né? Assim, às vezes as curadorias são muito vazias de sentido histórico, artístico, né, mas, enfim, possível é. Eu acho que elas desempenham, sim. Eu acho que várias exposições trouxeram, né, exemplos, obrigaram os historiadores da arte a olhar para coisas que eles não tinham olhado, entendeu? Assim, também todas essas contribuições que vêm do campo da antropologia, né, assim, obrigaram os historiadores da arte a olhar para coisas que não estavam normalmente acostumados a olhar, entendeu? Mas eu acho, assim, que, sobretudo, a gente tem que repensar a nossa disciplina. E no caso da historiografia da arte brasileira, eu falei aqui um pouco antes, repensar essa ideia, esse objeto de desejo que a gente às vezes tem, de cobrir o Brasil inteiro,
de cobrir todas as experiências, porque isso não vai ser possível, entendeu? Assim, se a gente ficar, eu vou dar conta da totalidade, a gente não vai alcançar, né? E a gente vai ficar lá, batendo a cabeça na parede, enquanto vão aparecer milhões de buracos na nossa totalidade, entende? Porque a gente não vai ter condição de fazer isso, entende? Então, eu acho que a gente tem que adotar uma outra perspectiva, né? Quando a gente fez a reforma da História da Arte lá nos cursos da UERJ, né, a gente quebrou a cronologia, né, não é mais aquela cronologia eurocêntrica, né, de estilos históricos, etc., e são problemas, né? E aí viraram para mim, são questões conceituais. Então, tem lá arte, sistema de arte, arte, pensamento e forma, arte, religião, arte política. Aí chegam as pessoas, mas pode ser que passe, e a gente é obrigado, os professores são obrigados a cruzarem pelo menos 3 contextos históricos diferentes. Contextos históricos diferentes significa Brasil, África, Ásia, sabe assim, não pode botar Brasil e França, sabe assim, isso não vale, entendeu assim? Ou Brasil e Estados Unidos, não vale, entendeu assim, tem que criar contextos diferentes. Aí, quando a gente obrigou isso, né, lá os professores, aí vieram as pessoas fazerem críticas, né? Assim, mas pode ser que num curso desse o aluno se forme em História da Arte e nunca veja Rubens. Eu falei, pode. Aí eles ficaram olhando assim, eu falei, pode ser. Pode ser que ele passe pelo curso de História da Arte e não conheça a obra de Rubens. Ninguém fale sobre Rubens em nenhum dos cursos. Eu falaria, mas pode ser que ninguém fale. Aí fala assim, mas você não acha que isso é uma falta? Eu falei, mas eu garanto que na outra cronologia tradicional de História da Arte, ninguém vê a arte iorubá. E agora a gente tem um professor que trabalha com arte iorubá. Viu assim, por que essas outras artes afro-brasileiras, entendeu? Elas são uma coisa que você pode falar ou não falar, enquanto Rubens é uma existência que a gente tem que falar de Rubens, entendeu? E eu acho que é um pouco isso que eu estava querendo dizer. Então, a gente tem que mudar a nossa perspectiva, entendeu? Assim, a gente perder essa ideia de uma totalidade, que talvez ainda tivesse no livro do Zanini, enfim, era da época, né? Ou no próprio livro dos anos 50, lá, que seria coordenado pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade, entendeu? E propor outras formas de aproximação, entendeu? Das questões da história da arte no Brasil, porque não vai dar para a gente cobrir, entendeu? Todos os assuntos, todos os problemas, todos os estados. A gente não conhece nada, gente. A gente não conhece Mato Grosso do Sul. Você conhece a arte produzida na cidade do Mato Grosso do Sul, né, na capital? A gente não conhece. Em Tocantins, no Acre, no interior do Acre. Alguém conhece? Entendeu? Eu até fui lá no programa de artes do Acre, entendeu? Assim, tem um programa de arte bem interessante lá. Mas, assim, é muito diverso, sabe? É muito... E essa ideia de totalidade é que a gente não tem. Mas eu acho, sim, que as exposições podem ser um caminho muito interessante de pensamento histórico-artístico. Mais perguntas? Está todo mundo cansado já. Então, eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que você falou uma coisa agora que me parece muito importante, né? E que também é algo que esse impulso vanguardista parece que nos leva a desprezar, muitas vezes, no campo dos estudos de arte e até mesmo na disciplina que tem esse nome de História da Arte, que é justamente, né, a contextualização histórica, né, a história na História da Arte. Como você descreve, né, a organização da formação do currículo da UERJ, a opção que vocês fizeram, né, por desmontar as cronologias, não implica em desmontar um pensamento histórico, né? E a noção de história, de temporalidade, de pluralidade histórica, né, que é muitas vezes o que a gente vê sendo descartado, né, quando se pensa, né, uma discussão da arte a partir, né, das urgências contemporâneas, mas que tem um entendimento da história como esse peso, né, imposto
do cânon, da tradição. Queria que você falasse um pouco, então, um pouquinho mais, né, dessa questão da importância dos contextos históricos e da possibilidade, né, de não comparar, mas aproximar ou fazer dialogar contextos históricos distintos, né, a partir de certas problemáticas. Bom, isso foi a opção que a gente fez, que foi a tentativa, né? Que eu digo que tentativa porque a gente não sabe nunca, né, se conseguiu efetivamente, né? Mas a tentativa que a gente faz desde que a gente instituiu essa reforma de pensar a história da arte fora daquele esquema linear, né, de estilos históricos, etc. Então a gente não tem história antiga, medieval, renascimento, a gente não tem nada disso. Essa obrigação de cruzamento, é curioso que, assim, quando a gente instituiu isso, os alunos imediatamente se conectam com isso. Eles não têm nenhuma dificuldade, porque o modo como as informações circulam no mundo contemporâneo são assim, não vem cronologicamente, né? Eu, quando eu tinha que brigar, porque tinha um professor lá, que agora não está mais, mas, enfim, que na época brigava comigo porque ele defendia a cronologia, e eu dizia assim, gente, não, porque para você entender Picasso, você tem que ver Velázquez. Eu falei, eu posso garantir, eu dou minha cabeça para cortar, se Picasso não veio antes na vida de todo mundo aqui, entendeu? Assim, Picasso chegou antes, ninguém viu Velázquez antes de Picasso, entendeu? Né? A gente vê primeiro Picasso, depois a gente vai ver Velázquez, entendeu? E assim, é uma ideia, entendeu? Que a gente naturalizou, entendeu? Que a gente realmente precisa questionar, entendeu? Então a gente fez essa aposta. Não sei se é a melhor ou se é a pior, mas enfim, é uma aposta de uma forma de ensinar a história da arte diferente, né, desse esquema linear, entende? E eu acho que esses cruzamentos, eles são muito legais. Quer dizer, tem aquele livro daquele Julian Bell, né, Uma Nova História da Arte, tem, né, que ele faz comparações, assim, né? Mas o problema dele é sincrônico. Ele estabelece um período e aí ele compara 3 contextos sincronicamente, né? No nosso caso, a gente nem quer a sincronia. E aí ele faz, sei lá, tem a única citação à arte brasileira são os profetas do Aleijadinho, né, em Congonhas do Campo, né, naquele período. Então, assim, a arte ukiyo-e, né, o profetas do Aleijadinho e a arte da Revolução Francesa. Entendeu? Assim, então, assim, são três coisas que ele compara. E tem um capítulo dele, que eu uma vez estava lendo, e ele fala assim, que o historiador da arte tem um limite, que é o enquanto isso. E eu gostei disso. Assim, enquanto isso está acontecendo na França. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, estava acontecendo sei lá o quê, entendeu? Assim, e é um pouco isso, entendeu? Assim, a gente tem que se enfrentar, né, se defrontar e enfrentar esses limites da disciplina histórica e artística. Assim, não há nexo de causalidade entre os contextos, entendeu? Assim, a arte francesa não causou os profetas do Aleijadinho, que não causaram a arte do ukiyo-e, mas elas acontecem no mesmo período, entendeu? Em diferentes situações. E a gente não pode dizer que esta aqui é a história da arte, essa aqui não é, entendeu? Assim, né? Então, tem uma coisa... eu acho que é um pouco... Assim, a aposta que a gente fez, embora a gente não tenha essa questão da sincronia, a gente pode, inclusive, comparar períodos muito diferentes, né? Assim, pode comparar, sei lá, eu dava aula sobre sistema de arte e sistema de arte, eu falava do sistema ocidental, os museus modernos, mas também falava da caverna de Mogal, na China, né? A arte budista, falava do Império Otomano, das iluminuras persas, então, assim, então aquilo tudo fazia uma forma de desnaturalizar essas ideias, essas categorias. Porque eu acho que isso a gente estava falando, estava falando com a Heloísa na hora do almoço. A história da arte feita a partir do Brasil, e por isso que eu acho que ela tem que dialogar com a história que é feita nos Estados Unidos, na Europa, seja lá onde for, ela tem a obrigação de desnaturalizar essas categorias. Né? Aí eu estava contando que eu fui num congresso de arte latino-americana, eu era a única latino-americana, todas as demais eram estadunidenses, né, com sobrenome Gonzalez, né, assim, essa coisa meio de origem latina, mas eram todas dos Estados Unidos. Ninguém citava nenhum estudioso latino-americano. Todo mundo se referia a Foucault, né, e sei lá mais quem, entendeu? Ninguém citava, nem um mexicano, nada. E eu era a única latino-americana, entendeu? E aí eu assisti numa mesa sobre
a arte colonial, uma escultura colonial, porque era sobre arte pública. E era uma escultura colonial em Lima, numa praça cercada, entendeu, por grades. Ela falava arte pública, arte pública. Eu levantei a mãozinha, né? Falei, arte pública? Como arte pública? Uma cidade, né, escravocrata, os índios não podiam entrar nem índio nem negro na praça onde tinha a estátua pública. Que estátua pública é essa, entendeu? Ou o passeio público do Rio, o que ele é público? Ele tinha portão e os negros não podiam entrar, só se estivessem acompanhando seus senhores. Entendeu? Assim, como é que é público, entendeu? Então, a ideia, assim, a história da arte produzida a partir do Brasil, ela tem a obrigação de questionar essas categorias, entendeu? Porque aí, quando questiona, não questiona só para a gente. Ah, não serve para a gente, vamos arrumar uma outra categoria para a gente. Não é isso. Não serve para ninguém. Porque aí mostra como que a escultura lá na Trafalgar Square, ela é feita para determinadas pessoas, determinado público, num determinado discurso, entendeu? Então, tem que servir para isso, entende? Não pode... A gente tem esse compromisso. Eu acho que a gente tem esse compromisso. A gente não pode... se furtar, né, de questionar isso, porque, né, não serve para a gente, não serve para ninguém, né, essa ideia de arte pública não vale mais, entendeu? Assim, então, a ideia de abstração, entendeu? Assim, o que é abstração? Entendeu? Assim, como assim abstração? Entendeu? Aí isso tudo a gente tem que questionar, entendeu? Porque a gente tem abstração na arte indígena, né? Porque todo mundo olha, o abstracionismo indígena. Como assim abstracionismo indígena, gente? Entendeu? Assim, o que é isso? Aquilo não é abstrato, entendeu? Como não é abstrata a bandeirinha e a casinha do Volpe, entendeu? Assim, então, assim, a gente usa esses termos e a gente naturaliza tudo isso. E eu acho que a gente precisa desnaturalizar tudo isso. É a nossa obrigação de ofício desnaturalizar tudo isso, entendeu? Eu acho isso muito importante. Não sei se eu te respondi. Bom, Vera, eu não sei como agradecer por esse encerramento, que eu acho que foi imagina, assim providencial, eu adorei. né? Porque sintetiza, acho que muitas coisas que nós tratamos hoje e ontem, né? Então, eu agradeço demais. Eu agradeço a presença de todos os nossos convidados, convidadas, convidades, aos alunos que estiveram aqui acompanhando o tempo todo. Eu só quero dizer uma última coisa. Duas coisas importantes. Eu achei fantástico que a Vera tivesse colocado o Zanini nessa narrativa, porque quando o Grupo Restart começou a pensar nesse seminário, como a gente faria isso, um dos livros que nós pegamos foi História Geral da Arte no Brasil, e tentar entender se valia a pena, enfim, voltar aquele esforço ou não, quais eram as lacunas que ele tinha, etc., né? E existia uma conversa, né, justamente porque o livro faz 30 anos esse ano, 40 anos esse ano, de fazer uma versão editada do livro, uma nova edição do livro, etc., que chegou a ser conversada muito informalmente com o Instituto Moreira Salles, porque o depósito do livro, né, os direitos autorais do livro estão lá, que nunca foi levada adiante, mas agora eu fico pensando se uma edição anotada não fosse importante do livro. Enfim, a pensar. De qualquer forma, o livro dele, o livro do Naves, aquele ambiente dos anos 80, viram surgir no Brasil as duas primeiras pós-graduações em História da Arte do país, né? E o que eu posso relatar agora, fazendo uma narrativa pessoal, é que quando eu comecei a estudar História na Unicamp, fazia 2 anos que esse segundo curso tinha sido aberto lá, nós enfrentávamos assim conflitos e embates ferozes. Eu estava comentando isso com a Leslie e o Jerome na hora do almoço, porque no campo da história, no departamento de história, a grande discussão era história social. Então, nós tínhamos vários professores dedicados à história da escravidão no Brasil, que foi revolucionário nesse período, assim como a história do movimento operário no Brasil, o surgimento, por exemplo, do núcleo de pesquisa PAGU sobre história feminista, né, etc. Isso estava se dando naquele contexto. E era muito impressionante entender, quer dizer, entrar nessa conversa com os nossos colegas, né? Porque assim, nós ainda alunos e os nossos professores se debatendo entre eles, né? O que eles se enfrentavam era um conflito enorme com esse grande bloco da história social que entendia que história da arte, o que a gente estava fazendo? Nós éramos perfumaria.
Superestrutura, né? superestrutura, né? E superestrutura, no esquema superestrutura. marxista, superestrutura. Imagina, isso é besteira. Ninguém precisa saber disso nesse país. Né? Nós saíamos de uma ditadura militar que deixa suas marcas até hoje, né? Nós sabemos muito bem, e sei lá quando a gente vai se livrar delas, né? Com um país que editava uma Constituição nova, que nunca foi implementada como ela deveria ser, porque ela no texto, ela é inacreditavelmente democrática, igualitária, etc., mas ela nunca funcionou nesse país. E aí nós né, os jovens alunos, etc., professores recém-chegados, eram 3 exilados políticos, lembro disso. Eram 3 professores, né, os nossos professores lá na Unicamp, professor Jorge Colli, professor Luiz Marques e professor Nelson Aguilar, eram 3 exilados políticos, eles estavam voltando do exílio. Né? Mas eles eram tidos como perfumaria. Né? Fato é, né, Vera, que eu acho que você lembrou muito bem aqui, é isso, os nossos alunos hoje, eles veem Picasso primeiro, têm um acesso às imagens incrível, né, etc. O nosso mundo é o mundo das imagens. Né? Ou seja, a gente está dentro da história da arte mesmo, para valer. Né? A gente precisa entender como elas funcionam. Né? E não dá para esperar depois. Né? Então, eu acho que se tem alguma coisa que a gente, talvez, nós hoje, como professores, deixemos para os nossos alunos, né, é justamente, talvez, uma seara, né, um espaço aberto onde eles têm o direito de pensar assim, que eles podem ser historiadores da arte, porque eu não tinha, viu? Nenhuma de nós aqui tinha, propriamente. Então, hoje vocês têm o direito de ser historiadores da arte nesse país. Né? Eu acho que, assim, eu encerro. Agradeço a Vera mais uma vez, agradeço a Fernanda, a Heloísa Costa, Igor, que ajudaram muito nesse debate, ao Grupo Restart, aos pesquisadores do Grupo Restart, o Leandro, a Maria Carolina, a Raquel, que estão aqui atrás, não sei se eu esqueci mais, o Josias, que ficou nos assistindo no virtual o tempo todo, porque ele estava na França, a Andréia. Né? E eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas, e muito ricas, que a gente venha a ter no campo da disciplina. Muito obrigada.